Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Quero agradecer a todos que já são inscritos, que já acompanham o nosso canal, que têm contato conosco, que trazem aqui suas sugestões, seus problemas, suas dúvidas, seus questionamentos a respeito dos assuntos relacionados a Portugal. E quero convidar você que esteja assistindo este vídeo pela primeira vez, este canal pela primeira vez, então faça isto. Inscreva-se no nosso canal, dê o like aos nossos vídeos, marque o sininho na página do YouTube para que você seja avisado a cada novo material postado aqui pelo canal. Desta forma, você não perde conteúdo e nós conseguimos levar até você informação que de uma maneira ou de outra maneira pode ser importante. Se não é tão importante para si, mas talvez para algum conhecido, um familiar, um colega de trabalho, que talvez tenha lá um projeto de vir a Portugal, queira conhecer Portugal, queira trabalhar fora do seu país de origem, queira vir a Portugal para esta finalidade, queira vir estudar aqui, aprimorar o seu conhecimento, fazer um mestrado, fazer uma especialização, tudo isso é possível. Se você é professor, seja a nível de segundo grau ou mesmo a nível superior, quer se candidatar a uma vaga aqui em Portugal, é possível. Tem solução para tudo. E para isso, basta que você tenha o quê? Planejamento, organização e faça um projeto com boa fundamentação. Para quê? Para que nada dê errado. Para que as coisas aconteçam dentro das coordenadas, dentro dos limites legais que são estabelecidos, e assim você vai tendo a vida normal e tranquila. Pois bem, no vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito de nacionalidade portuguesa, o gargalo dos processos. Mas por que gargalo dos processos? O que tem de complicado? O que está acontecendo com a nacionalidade portuguesa? Por que demora? Por que não demora? Quais são os prazos? Como é que isso está acontecendo? Pois bem, como tudo, também os processos de nacionalidade, pelo volume de processos que tem recebido aqui em Portugal, nas conservatórias, isso evidentemente faz com que haja um gargalo. Entram uma infinidade de processos, uma infinidade de pedidos, e cada um destes pedidos, cada um destes processos precisa ser analisado, avaliado. Precisa que sobre cada processo desses sejam feitas diligências, porque afinal de contas, o Estado português tem que saber quem pretende ser português. Se todos aqueles documentos que nós juntamos num processo de nacionalidade são documentos verdadeiros, são documentos que não possuem nenhuma fraude, e não são documentos falsos, que são oriundos de um país, de um órgão oficial daquele país que pode emitir aquele documento. Então, existe uma série de verificações que são feitas, inclusive sobre a sua vida, no sentido de saber se você tem ou não uma restrição para entrar em Portugal, para poder ser um nacional português ou não. Então, vejam, é um volume considerável de informação que deve ser checado com muito cuidado e com muito critério, para que lá na frente o Estado português então possa lhe conceder a nacionalidade. Então vamos lá. Eu vou colocar na tela para vocês aqui, o assunto não é extenso, o assunto é relativamente tranquilo, é rápido de se resolver isso, mas eu vou colocar para vocês aqui uns slidezinhos que eu fiz com estas informações. O que acontece, por que acontece e como acontece. Então vamos lá, nacionalidade portuguesa, o gargalo dos processos. Vejam lá, um processo, como em qualquer situação, seja ele um processo administrativo, seja um processo que tramita na esfera judicial, num fórum, ele tem vários procedimentos. A primeira coisa que você faz com um processo, vou falar aqui de judicial, você faz o quê? Você contrata um advogado que vai fazer uma petição, que vai protocolar esta petição, que vai ser recebida pelo cartório lá do fórum, na sua cidade, e que este cartório vai fazer uma análise prévia para ver se aquela petição atende
às necessidades e às regras de um processo, portanto, documentos, provas, documento do procurador, documento de quem é o autor da ação, enfim, verificar os fundamentos iniciais. Depois disto, ele vai fazer o quê? Ele vai encaminhar isto para um juiz. Hoje, as coisas ficaram um pouquinho mais fáceis com a digitalização no Brasil, com o processo eletrônico. Mas antes a gente tinha que ir ao balcão do fórum, fazer o protocolo. Depois eles faziam uma distribuição para ver para qual área este processo seria encaminhado, para que juiz, para que gabinete seria encaminhado isto. E passado por todo este crivo, então o juiz finalmente que vai resolver a situação, que vai dar uma sentença, vai fazer toda a análise das provas que estão, que não estão, vai dar o despacho inicial, vai citar a parte contrária. Enfim, percebam, existe um fluxograma de processos. E nos processos de nacionalidade, isto não é diferente. Percebam que você que é interessado pode fazer este processo sozinho, não tem problema nenhum, nada impede de que você o faça, uma vez que você detenha determinados conhecimentos. Então, você vai pegar o quê? Você vai ter que juntar todas as provas que você tem, você vai ter que organizar estes documentos, colocá-los em ordem, tá? De acordo com quem está pedindo, até chegar àquele que é o cidadão português que pode lhe transmitir esta nacionalidade. Você precisa preencher os formulários de requerimento, você precisa fazer o pagamento da taxa administrativa, e daí sim, ir ao consulado, ir à conservatória ou despachar pelo correio. É indiferente. Você tem 3 opções de fazê-lo. Você pode encaminhar por correio, você pode encaminhar através de um consulado, de uma representação consular portuguesa aí no seu país, e você pode também, se estiver em Portugal, ir diretamente a uma conservatória competente para fazer o quê? O protocolo deste processo. Então vamos lá. A primeira parte é a recepção. A recepção ocorre quando a conservatória recebe estes documentos. Feito isto, ela vai fazer o registro deste processo no sistema. Seria aqui mais ou menos aquilo que nós poderíamos dizer é a distribuição. Depois, este processo vai aguardar as consultas, depois ele vai passar pela verificação de documentos, daí ele vai para a fase seguinte, que é a análise do pedido, depois o despacho do conservador e depois o processo é finalmente concluído, ele é terminado. E isto significa o quê? Os registros competentes lá na conservatória, lá na atribuição agora da nacionalidade, e você então teve deferida através do despacho, que é o número 6, que está aqui no fluxograma do processo. 7, então, é final. 7 é o que todo mundo espera, é poder entrar em contato com o Instituto do Registro e Notariado e pedir o quê? Uma cópia da sua certidão, onde consta que agora você é um nacional português. Então, são 7 etapas. Eu vou tratar um pouquinho mais de cada uma delas aqui, ou seja, dos atos praticados. O número 1, né, do nosso fluxograma é a recepção do pedido em uma conservatória, consulado ou por serviço de correio. O número 2, como nós vimos, é o registro deste pedido no sistema da conservatória. O número 3 é a consulta a entidades externas. É neste momento que a pessoa interessada vai se submeter, através da intervenção do senhor conservador, às consultas. Eles vão verificar o CEF, eles vão verificar a Polícia Judiciária, eles vão verificar, junto, inclusive, a outros órgãos do Estado português e até fora do Estado português, se há algum impedimento para que você, por exemplo, adentre ao espaço Schengen. Não é? Porque Portugal faz parte desse espaço. Então você pode ter um impedimento legal por imposição de norma de lei portuguesa, ou você pode ter um impedimento a nível europeu, imposta por um outro Estado qualquer. Imagine que você tem condições, teoricamente, de ser um nacional português. Mas, no passado, você esteve na França, e lá na França você cometeu um crime que, segundo as leis portuguesas, lhe exclui da possibilidade de se tornar um nacional português. E isso
é informado pela França para o sistema Schengen. Então você é expulso da França porque cometeu um crime e vai ficar registrado. Você tem impedimento de entrada na Europa, no espaço Schengen. Então Portugal faz a consulta a esta base. Além de consultar a base do CEF, além de verificar isto, se este crime cometido lá estiver no sistema, ele pode lhe impedir de obter a nacionalidade portuguesa. Então tem que tomar todos estes cuidados. No número 4, nós temos a verificação da documentação que foi entregue junto com o processo. No número 5, nós temos a análise de que todas as condições legalmente previstas estão reunidas para conceder a nacionalidade. No número 6, decisão sobre a atribuição ou não da nacionalidade. Esse é o despacho que está ali no número 6. É onde o conservador vai dizer, ok, o processo está em ordem, todos os documentos apresentados estão corretos, esta pessoa não tem nenhum impedimento, portanto, a nacionalidade portuguesa pode lhe ser concedida. Neste despacho também pode ser de outra forma, ele também pode dizer, ok, houve um problema, nós pedimos a esta pessoa que ela se manifestasse dentro do prazo legal, esta pessoa não se manifestou, então o processo está deserto e por esta razão eles acabam indeferindo a nacionalidade e o processo acaba por ali. De outra maneira, você pode ser convocado a apresentar documentos e informações, você o faz, porque isto é parte do processo, eles vão analisar os documentos que você vai fazer, juntar nesta oportunidade, e daí sim, novamente, vai para o número 6, que é a decisão do conservador. E por último, o número 7, que é o registro do novo cidadão português no Registro Civil de Portugal, ou o arquivamento do processo, caso ele seja indeferido. Esse é o passo a passo, esse é o fluxograma de um processo de nacionalidade. No slide seguinte, nós vamos trazer aqui algumas informações que foram tornadas públicas há dias atrás, inclusive a senhora ministra da Justiça, que deu esta entrevista aqui em Portugal e trouxe à imprensa alguns dados, porque, evidentemente, todos que dependem de um processo de nacionalidade ficam numa fila que não é pequena. E aí, certamente, foram contactados e, então, a ministra da Justiça trouxe estas informações e nós passaríamos a mostrar a seguir. Vamos falar aqui em média anual histórica. Até 2006 eram mais ou menos 100 mil processos por ano que davam entrada, que transitavam aqui em Portugal. Após 2017, isto passou para aproximadamente 160 mil processos. Vejam que antes eram 100 em 16. 17, 18, 19. Né? A partir de 2017, isto passou a 160 mil por ano. Em 2020, apenas em 2020, foram 149.157 processos. E em 2021, nós estamos falando de 11 mil processos ao mês. Então, se nós fizermos um cálculo de 11 mil vezes 12, que são os meses do ano, nós estamos falando, só em 2021, uma média de 132 mil processos que estão tramitando em conservatórias com vista de obter a nacionalidade. Qual é o problema que nós temos com isso? A demora é 10 vezes maior no processamento do que aquilo que está determinado e definido pela lei. Ou seja, aqui nós temos basicamente o mesmo problema que a maioria dos estados tem. E por quê esta situação? Bom, primeiro, o Estado não pode contratar como uma empresa privada. O Estado precisa fazer concurso público. Concurso público é uma coisa que deve estar prevista na legislação daquele estado, daquele município, daquela nação. Então, Portugal não é diferente. Portugal precisa, neste caso, fazer o quê? Contratar pessoas. Precisa adequar o quadro funcional, adequar o espaço físico e providenciar equipamento e providenciar, evidentemente, todo aquele material informático que é necessário para processar isto.
E nós sabemos que isto, quando se trata de concurso público, não é tão simples assim, porque primeiro precisa se preparar todo um edital. Isso já leva meses. Depois, isto precisa se tornar público. Depois, ocorre o concurso. Depois, analisados e aprovados, vêm os prazos de contratação, porque o Estado também não pode contratar todos eles de uma só vez. Ele vai fazer isto por etapas. E este é o gargalo, este é o problema que leva o Estado a isto. Somado a isto, nós ainda temos a situação de que muitas pessoas que trabalham nestes órgãos públicos acabam, num determinado momento da sua vida, se aposentando. Saem, portanto, do trabalho e vão ficar em casa porque trabalharam já o tempo suficiente, já contribuíram, já deram o sangue pelo órgão ao qual representavam. E o Estado, por sua vez, não faz contratação, através dos concursos, na mesma proporção. Então, saíram 10 este ano, não teve concurso. No ano que vem saem mais 10, são 20 e não tem concurso. Depois saem mais 10, são 30, não tem concurso. Percebam que cria-se um buraco dentro da estrutura do Estado por falta de efetivo, por falta de pessoal. E isto é um problema que é inerente a todos os estados. Quando eu digo estado aqui, eu estou falando de nação. O Brasil não é diferente de Portugal, a Alemanha não é. Cada um tem suas regras, cada um tem um volume de serviço a ser tratado, e estas são algumas das situações que nós podemos apontar para que o problema exista. O que o Estado tem que fazer é tomar alguma atitude para que isto não se torne uma bola de neve, uma coisa que nós não tenhamos mais controle sobre a situação e as pessoas fiquem aí a ver navios com relação aos seus processos, porque eles não têm solução, não têm fim. À medida que o Estado facilita a legislação da nacionalidade, tirando barreiras para que mais pessoas tenham acesso, por outro lado, ele não faz o mesmo, então, com o órgão que é responsável por analisar e conceder ou não estas nacionalidades. Então, veja, nós aumentamos o volume de pedidos e não conseguimos fazer o quê? Aumentar o efetivo, conseguir mais equipamentos, conseguir mais espaço, ou seja, melhorar a qualidade do atendimento. Nós melhoramos a legislação, mas esquecemos de mexer no outro lado. E desta forma é o que vem acontecendo. Nós temos um número expressivo de processos que vem entrando ano a ano e o resultado, a concessão, não acompanha a mesma tendência. Pois bem, este é o problema e isto leva a esta situação. Prometeram para 2022 algumas alterações, algumas novidades nesse sentido. Vamos ver. Até porque, se nós formos um pouco mais a fundo, nós vamos lembrar de que o Estado português queria extinguir o CEF e passar para as conservatórias mais alguns dos serviços que eram de competência do CEF. Por hora, o processo está parado, foi suspenso. Somente após as novas eleições, após o novo governo tomar posse, é que este assunto, assim como vários outros, deverão ter andamento. Mas percebam que se já está ruim, pode piorar. Essa é a tendência. Então vamos ao próximo slide. Nosso próximo slide, ele vai tratar justamente de alguma situação relacionada a prazo. Os processos de adultos aproximadamente duram de 24 a 29 meses. Falo 24 aqui meses, né? Nós estamos falando, portanto, de 2 anos. 24 a 29. Tá? Do protocolo até o início da análise, já decorrem aproximadamente 11 meses. Entre eu entrar com o pedido, né, fazer o protocolo, até ele ir para a análise, já são 11 meses, aproximadamente. Da análise preliminar, o prazo previsto é de 30 dias desde o protocolo, mais 20 dias para as diligências. Isto é a primeira fase do processo. Aí nós temos a análise e as diligências.
9 a 12 meses, sendo que o prazo legal é de 60 dias, mais 30 dias para a resposta. Então, nós temos aqui as situações em que a gente vai vendo que as coisas não andam. A decisão e o registro, 6 a 8 meses após o final da análise. A nacionalidade, quando é por filiação, de 2 semanas a 15 meses. Quando é por efeito de vontade, filho maior ou menor acompanhado dos pais que adquiriram a nacionalidade, de 14 a 20 meses. E a naturalização, por tempo de residência. Então, você está aqui, tem autorização de residência, depois de 5 anos você pode pedir a nacionalidade, né? Perfeito. Então, quando você se enquadra nesta situação, o prazo gira em torno de 19 meses. Percebam, é muito tempo. Se eu estou aqui por naturalização, por tempo de residência, o CEF já sabe, a conservatória já sabe que eu estou aqui, todos os meus documentos estão aqui. Eu tenho lá a certidão do CEF que me concede o direito de obter a nacionalidade, porque eu cumpri aquilo que a lei prevê. O próprio CEF já demora a dar a certidão de tempo, o que também não deveria de demorar. O CEF demora. A conservatória, evidentemente, também tem sua demora. Somados os dois, nós chegamos aí a 19 meses. Quando é uma informação que já está dentro do sistema, o Estado português tem total ciência do que se passou, mas a burocracia, a falta de efetivo, a falta de condições, e basicamente, quando se fala que são condições humanas, porque nós só precisamos de mais pessoas trabalhando para conseguir agilizar isso. Isso não é um problema técnico, quando eu falo técnico aqui não é informática, não é o problema da TI, tudo isso está ali, isso funciona. O problema é que nós não temos gente sentada à frente do computador para fazer isso funcionar. Eis o ponto e eis o problema. Este é o gargalo. Então, a senhora ministra da Justiça prometeu agora novidades neste sentido, disse que para 2022 nós teríamos novidades e nós aguardamos ansiosamente para que isto realmente aconteça. Não vou nem dizer aqui e nem criar esta falsa expectativa de que resolvam definitivamente o problema, porque isto não vai acontecer, mas de que realmente algo seja feito para que estes processos comecem finalmente a serem agilizados. Porque, na atual conjuntura, o que restaria ao interessado seria buscar o remédio jurídico para fazer com que o Estado português faça aquilo que a lei determina, cumprir o prazo. Porque percebam, eu tenho 20 dias para dar uma resposta administrativa, ou 30 dias, ou 10 dias. Se eu não cumprir, eu posso perder o processo, eu posso ter um grande prejuízo em qualquer procedimento na esfera administrativa, por exemplo. Agora, o senhor Estado leva 20, leva 30, leva 1 ano, leva 2 e nada acontece. Então, eu, advogado, vou entrar com um recurso para o Tribunal Administrativo pedindo para que os prazos sejam cumpridos. Perfeito. Aí nós vamos começar com um outro problema, que é lutar contra o prazo e lutar contra a agilidade e a efetividade da prestação jurisdicional. Ou seja, fazer com que a justiça seja mais célere, mais rápida do que a conservatória, do que o Estado português lá na parte administrativa. E o judiciário venha me dar uma sentença obrigando ao Estado português conceder este meu direito, que seria a nacionalidade. Porque mesmo que eles não o façam, a lei é clara quando ela fala que existe a questão pela não manifestação do Estado, então isso se torna tácito. Portanto, eu tenho este direito. Porque o Estado simplesmente sentou em cima e não resolveu. Eis a questão. Vamos ao judiciário ou aguardamos que o Estado resolva a situação? E quando eu falo ir para o judiciário, não se esqueçam, o judiciário, aqui como aí, não é
diferente. Também tem seus problemas, tem suas celeumas, tem processos empilhados aos montes e não consegue dar conta de todo aquele monte de processos. São pilhas e pilhas e pilhas de processos que eles têm que analisar e julgar. E o seu, se nós formos discutir isto aqui por via do Tribunal Administrativo, vai ser mais um processo daquele. Então, é o cachorro correndo atrás do rabo. Popularmente diríamos isto. Não é? Onde nós tentamos e muitas vezes a demora é enorme. Não é sua culpa, não é culpa do advogado, não é culpa da conservatória daqueles poucos que estão lá trabalhando. O responsável por isto, na minha vã opinião, peço venha para expressá-la, é no sentido de que o culpado é o Estado, que como é comum, é corrente, não consegue dar conta do serviço. É isso. Senhores, eu queria agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Lembrar para aqueles que ainda não são inscritos que façam, se inscrevam em nosso canal, deem um like aos nossos vídeos, marque o sininho lá no YouTube para que você receba as informações de cada novo material postado. E para aqueles que já são inscritos, o meu muito obrigado pela participação e por ser inscrito em nosso canal. Até a próxima, que seja breve, e certamente na próxima semana estaremos aqui com novos materiais. Até lá!